Vem comigo conhecer um pouquinho do início da minha trajetória no mundo dos investimentos. Quem sabe ela pode ajudar você. Já vem comigo. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, primeiro vídeo deste canal. Estou muito feliz. Meu nome é Giliane Moresso. E como é bom, gente, ir lá no seu caderninho, naquele projeto que você tem, sabe, há muito tempo e que você não tinha coragem ou, sei lá, simplesmente não fez e tirá-lo do papel. E é isso que eu estou fazendo hoje aqui com o primeiro vídeo desse canal. Então, eu estou muito feliz. Para você que está me assistindo, sejam muito bem-vindos. Vamos juntos nos tornarmos a nossa melhor versão. E eu quero contar um pouquinho para vocês sobre como tudo isso começou. O ano foi 2018, eu tinha 28 anos, façam as contas aí, vejam quantos anos eu tenho. Brincadeira, eu tô com 35, tô indo para 36 agora em fevereiro. E eu comecei a minha jornada dos investimentos com 28 anos. Tinham várias pessoas à minha volta que depois de muito tempo eu fui descobrir que já conheciam sobre renda variável, que economizavam dinheiro, tudo isso que a gente vai conversar aqui, mas o que elas faziam? Não me contavam, nunca ninguém me contou. Fala aí pra mim, se você também já teve essa experiência depois que você começou a investir. Aliás, já conta qual é o seu momento de vida hoje. Gi, eu ainda tenho dívidas, eu ainda estou endividado, eu estou tentando me livrar do cartão de crédito, eu já comecei a guardar um pouquinho, mas eu ainda tenho medo de investir, tá na poupança, enfim. Me conta, qual é a sua trajetória, qual é o seu momento de vida agora? Conta pra mim aqui pra eu saber, pra eu ter uma ideia mais ou menos de como o meu público, né, porque agora vocês são meu público, de como está a situação de vocês hoje. A minha situação era a seguinte, eu trabalhei desde muito cedo, depois eu vou fazer mais vídeos contando todo o meu início para vocês, mas assim, comecei a fazer renda extra, bico com 14 anos e trabalhar de fato mesmo em empresa com registro, carteira assinada aos 16 anos. Sempre trabalhei, mas nunca guardei dinheiro. Por mais que a minha família fosse uma família estruturada, no sentido de não ter dívidas, no sentido de economizar, eu sempre ouvi aquilo. Meu pai, por exemplo, nunca deu um passo maior do que a perna. Ele foi ter carro, eu já tinha acho que uns 10 anos, antes disso a gente nem carro tinha. Então assim, nesse sentido de ter uma vida estruturada, eu já tinha, mas assim, ninguém tinha dinheiro guardado, nada do tipo, mas também não eram aquelas pessoas assim que se endividavam, que fazia coisa que não podia, que precisava parecer algo para alguém, não, tá? Então nesse sentido já era bem estruturado. E então eu comecei a trabalhar e fui no mesmo caminho, eu nunca fiquei devendo horrores, ou me endividei muito em cartão de crédito, ou precisei fazer empréstimo, não. Mas simplesmente tudo que eu ganhava, eu gastava de uma forma ou de outra. Eu sempre fui uma pessoa que ajudei muito outras pessoas, sempre fui suporte também dos meus pais por mim, por gostar disso, por me sentir útil com isso, sempre. Isso uma vida inteira eu fiz. Mas mesmo assim eu não pensava, tipo, vou juntar para poder fazer. Não, fazia. E aí eu conheci meu marido, a gente tá junto aí há mais de 20 anos, entre namorar e casar, e a mesma coisa, tá? Então, lógico, lá no comecinho a gente ganhava pouco, tudo, mas assim, só resumindo, teve um episódio que ele comprou um carro zero em 48 vezes, não foi o primeiro carro, mas é só para eu dar um exemplo para vocês. Comprou um carro zero e foi trocar as rodas do carro, coisa de menino, homem, enfim. Gente, foi trocar as rodas do carro zero, pagou 5 mil reais e assim, na hora lá ele foi pagar, não passou. Resumindo, ele fez um empréstimo para pagar uma roda de um carro zero. Como assim? Como assim? Isso gerou altas brigas depois, um dia eu conto para vocês. Mas o que eu quero resumir é, nós não guardávamos dinheiro, nós não pensávamos num futuro, e muito menos conhecia sobre investimentos para ter algo, para ter ali algo a percorrer, sabe? Alguma coisa assim para querer fazer. Não.
Em 2018, eu conheci a Natália Arcuri. Quem aqui conhece a Natália Arcuri? Nath Arcuri, conta aqui pra mim. E comecei a assistir os vídeos dela no YouTube. Gente, o YouTube é um canal, assim, pra quem quer aprender, não tem dinheiro para fazer curso, tem vídeos muito legais. As pessoas disponibilizam o tempo e o conhecimento delas para trazer para o YouTube. Lógico, prestem atenção, pelo amor de Deus, né? Quem vocês estão seguindo, as referências, para ver se é aquilo mesmo, porque também de gente que não sabe nem o que tá falando e não viveu aquilo na pele, tá cheio, né? Só para tirar din-din nosso. Então fiquem espertos. Mas tem gente que dá conselhos ótimos, que se você passar a seguir, começar a analisar, vai poder mudar a sua vida se você aplicar coisas simples. Então façam isso nos tempinhos vagos que vocês tiverem. Comece a assistir vídeo, comece a aplicar aos pouquinhos. Foi isso que eu fiz. Em 2018, então, conheci a Natália Arcuri. Ela estava no começo da trajetória dela, tinha acabado de sair do CLT. Quem não conhece, a Natália, ela era uma repórter renomada e pediu demissão do CLT porque ela queria ensinar sobre investimentos para pessoas que, assim como eu, não tiveram acesso e nem conhecimento. E voltando, né, eu vou e volto, vocês tenham paciência comigo. Eu falei que muita gente já sabia de investimento, mas não me contaram, não me falaram nada, não me deram a oportunidade de ver se eu queria ou não. O que essas pessoas pensam, eu não sei. Eu sei que às vezes as pessoas até aceitam ver outras pessoas bem, mas nunca melhores do que elas. Então, eu não sei se a pessoa pensava, eu nem vou falar porque ela não vai querer, mas assim, eu acho que todo mundo tem o direito de escolher se ela vai querer ou não. Tanto que depois que eu comecei a mexer com isso, eu falei para todas as pessoas que eu conheço, que eu tenho um pouco de intimidade, amigos, tudo. Quem quis, quis, quem não quis, não quis. Mas a minha parte de apresentar algo que poderia mudar a vida delas, eu fiz. Por quê? Porque eu quero ver as pessoas bem e podem ficar melhores do que eu, porque não tem problema nenhum. Eu amo ver as pessoas bem. E então, assim começou. Assisti o vídeo da Natália, e ela ensinava sobre os investimentos. Só que como tudo na vida, gente, a gente tem medo, porque é um começo, a gente vai começar algo, dá medo, dá incerteza, é aquele dinheiro, muitas vezes que a gente só tem aquele dinheiro e não pode perder. Então, assim, o que eu fiz? Eu, na época, falei pro meu marido, né, expliquei para ele tudo, ele, deu de ombro, não quis saber, não me apoiou, não nada. E aí eu falei, e agora? Eu tenho duas opções, ou eu também não tento nada de melhor para minha vida, ou eu tento e mostro para ele que vai dar certo. Poderia ter dado errado? Sim, poderia. Mas aqui eu deixo um alerta também para você, que o seu cônjuge não te apoia. Pense nisso. Talvez, se der certo para você, você vai conseguir inspirar ele. Então, foi isso que eu fiz. Eu, na época, apliquei R$1.000 em um CDB. Lógico, aprendi lá o que era CDB, depois a gente conversa melhor sobre isso num próximo vídeo. E fui lá e apliquei R$1.000 em um CDB. Tinha também um outro dinheirinho lá, acho que eram R$500 mais ou menos, fui e apliquei em ação. Atenção aqui, não façam isso, tá? Eu não sabia nada de nada, fui lá e coloquei os R$500 sem saber, sem estudar, sem nada. Não façam isso. No meu caso, não deu nada, porque as ações que eu tinha colocado subiu, eu vendi depois que eu precisei usar o dinheiro, não estava fazendo nada com estratégia, nada com coisa nenhuma e ok, para mim deu certo. Só que eu fiquei com medo da renda variável, não apliquei mais. Depois fui, coloquei, juntei mais um dinheiro, depois a gente vai conversar sobre isso também nos próximos vídeos, e coloquei mais R$1.000 em um outro CDB. Coloquei um em pré-fixado, que para quem não sabe o que é, você já combina lá com o banco quanto você vai receber no final. E é aquilo e pronto e acabou. E coloquei um em pós-fixado. Pós-fixado, você vai ter lá a taxa, mas essa taxa vai variar de acordo com a Selic ou IPCA, ou enfim, com o índice que tiver lá falando, né? Tá tudo certinho lá antes de você investir. Então, eu coloquei um cada um. Esses CDBs, eles já venceram. E o que deu, Gi? Deu o que deu mais ou menos era elas por elas. Então, no período, aquele índice variou mais ou menos no mesmo tanto do pré-fixado que eu tinha colocado. Foi uma época boa, eu lembro como se fosse hoje, que eu peguei um pré-fixado em R$14,80, um CDB. E deu tudo certo, ok. 2 anos depois, e foi só o que eu fiz de investimento, tá? 2 anos depois, em 2020, eis que quem?
começou a me apoiar? O marido. Por quê? Porque ele viu que eu estava fazendo e que deu certo e que aquele dinheiro que eu coloquei em 5 anos, quanto que eu tinha, ou em 2 anos, perdão. E aí ele começou também. E aí ele comprou um curso de investimentos, estudou e aí nós partimos para renda variável de fato. Fundos imobiliários, vamos conversar melhor em outro vídeo também sobre o que são fundos imobiliários, ações. Partimos para ações também só depois de muito tempo que nós compramos ETF de Bitcoin também, criptomoedas, porque a gente tinha medo, não sabia. Só que assim, aí começou a ser tudo diferente, sabe? Ainda a gente investiu em algumas ações que viraram pó, como Azul, CVC. Mas tudo isso foi experiência pra gente. Hoje, depois de 8 anos investindo, eu posso falar para vocês que vale muito a pena, valeu muito a pena. A gente é muito feliz por ter feito muitas renúncias que nós fizemos desde então. Vou contar também melhor para vocês nos próximos vídeos. E assim, gente, começa, só começa. Eu pretendo trazer aqui um quadro para esse canal, investindo com pouco dinheiro, porque eu sei que hoje em dia a maioria das pessoas não dispõe de capital para conseguir investir, porque muitas delas não conseguem nem pagar as contas de casa. Então eu sei que a situação não é fácil e eu quero ajudar você que está nessa situação a começar. Só começa com pouco, mas começa, não deixa para amanhã. Porque amanhã você pode se arrepender de não ter começado hoje, assim como eu me arrependo de não ter começado muito antes de 8 anos atrás. Mas ainda bem que eu comecei há 8 anos atrás, porque agora fazem 8 anos que eu invisto. Imaginem como estarei daqui a 8 anos, né? Pretendo estar muito bem, muito melhor. Então, esse é o meu conselho para você. Comece. Vou abrir uma conta com vocês do zero numa corretora para nós abrirmos juntos. Quero fazer esse quadro também, investindo com R$200. E eu quero que vocês me ajudem deixando sugestões de vídeo que vocês querem ver por aqui. E é isso, gente. Muito bem-vindos a essa jornada comigo. Que Deus nos abençoe, que abençoe a minha vida, que abençoe a sua vida e que a gente cresça muito aqui juntos. E a minha oração é que eu consiga impactar muitas vidas para que o seu amanhã seja melhor do que o hoje, caso você ainda não tenha começado aí no mundo dos investimentos, ou se você já começou, está naquele comecinho difícil, para que você não desista, porque a sua colheita será maravilhosa se você plantar hoje. Então, eu vou encerrar por aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Temos um encontro marcado no próximo vídeo, hein? Quem estará comigo já deixa aqui e deixem sugestões do que vocês querem saber e de vídeos que eu posso trazer mais aqui para vocês. Beijo e até o próximo. Tchau, tchau.